Fevereiro não é apenas o segundo mês do ano. No mundo espiritual, este é o mês da consolidação e, infelizmente, o mês onde as maiores armadilhas de bruxaria são ativadas contra aqueles que baixaram a guarda. Enquanto a maioria das pessoas acredita que o ano está apenas começando e que as lutas de janeiro ficaram para trás, o mundo das trevas trabalha com uma agenda silenciosa. Eles esperam o momento em que você para de vigiar, o momento em que a sua rotina se torna automática e o seu fervor espiritual esfria. Se você sente que algo está tentando frear os seus planos logo agora que você pegou o impulso, ou se percebe sinais estranhos na sua casa e na sua saúde, que não estavam lá há poucas semanas, você precisa prestar muita atenção ao que vou te revelar hoje. Como alguém que conhece as profundezas das estratégias do adversário, eu afirmo: o que você não bloquear em fevereiro pode se tornar uma corrente que você carregará pelo resto do ano. Hoje, eu vou te ensinar a ler o cenário espiritual deste mês. Vamos desmascarar as armadilhas proféticas que foram montadas no oculto para tentar roubar a sua paz, a sua saúde e a estabilidade do seu lar. Vou te mostrar como identificar ataques que se disfarçam de cansaço comum ou problemas cotidianos e, acima de tudo, vou te entregar as chaves de autoridade para você realizar uma oração de bloqueio que vai despedaçar qualquer decreto de bruxaria lançado contra a sua vida. Este não é um conteúdo para te dar medo, mas para te dar inteligência. Você vai sair deste encontro com a visão aguçada e com o domínio das armas espirituais que te pertencem por direito. Antes de mergulharmos profundamente nessas revelações e partirmos para o ensinamento prático, eu quero pedir que você já deixe o seu like neste vídeo. Isso é importante porque sinaliza que este tipo de instrução de guerra espiritual precisa chegar a mais pessoas que estão sendo atacadas sem saber o porquê. E também, comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ter você conosco nessa jornada de aprendizado e libertação. Saber que a nossa comunidade se estende por tantos lugares nos fortalece na missão de levar a verdade que liberta. Se você está pronto para deixar a ignorância espiritual para trás e assumir o comando da sua vida neste mês, escreva nos comentários: eu estou vigilante. Vamos começar. Parte 1. A ilusão do descuido e o perigo da posição errada. Para entender o que acontece em fevereiro, precisamos olhar para um princípio espiritual imutável. O inimigo não ataca quando você está forte e em alerta máximo. Ele espera o momento em que você se sente confortável. Existe uma mentalidade perigosa que se instala logo após as festas e as orações intensas de janeiro. Você começa o ano em jejum, orando, determinando metas, mas quando chega fevereiro, a rotina te engole. As contas chegam, o trabalho exige mais, o corpo cansa e, sem perceber, você entra no piloto automático. É aqui que a armadilha é armada. Lembre-se da história do rei Davi em 2 Samuel 11. A Bíblia diz que, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em casa. O erro de Davi não começou com o adultério ou com o erro moral direto. O erro de Davi começou com a quebra de um padrão de vigilância. Ele estava fora de posição no tempo certo. Fevereiro é o mês em que muitos Davi modernos decidem ficar em casa espiritualmente. É o mês em que você para de orar de madrugada, para de ler a palavra com a mesma sede e começa a achar que está tudo sob controle. No mundo do ocultismo e da bruxaria, os rituais feitos contra a sua vida buscam justamente esse momento de relaxamento. Eles não tentam derrubar a porta enquanto você está empunhando a espada. Eles esperam você deitar a espada para limpar o suor do rosto. Por isso, entenda este primeiro ensinamento. O mês em que muitos caem não é necessariamente o mês de um grande ataque visível, mas é o mês do descuido invisível. Se você baixar a guarda agora, as sementes de confusão que o adversário plantou no escuro começarão a brotar. A inteligência espiritual exige que você entenda que a paz que você desfruta não é sinal para parar de lutar, mas sim o combustível para fortalecer o seu cerco. Fevereiro funciona como um período de consolidação. Se em janeiro você abriu portas para Deus, o inimigo vai tentar usar este mês para fechar essas mesmas portas através de distrações. Ele quer que você gaste sua energia com coisas triviais, discussões bobas e preocupações financeiras excessivas
para que você não perceba a movimentação das trevas ao redor da sua herança. Você precisa estar posicionado. Estar posicionado significa manter o seu altar aceso, mesmo quando não parece haver uma guerra imediata. A guerra real é silenciosa, e ela acontece nos detalhes da sua rotina. Parte 2. Inteligência espiritual e o mecanismo das armadilhas. Vamos falar com autoridade sobre como as armadilhas espirituais realmente funcionam. Esqueça as fantasias de filmes. Na vida real, a guerra espiritual é estratégica e extremamente lógica dentro da legalidade que o adversário busca. Uma armadilha de bruxaria ou um ataque espiritual raramente começa com algo que pareça espiritual. O inimigo é mestre em mimetismo. Ele camufla o ataque dentro de situações naturais para que você não ore contra ele, mas apenas tente resolvê-lo no intelecto. Como essas armadilhas se manifestam? Elas começam como um cansaço que não é curado com o sono. Você dorme 8 horas e acorda como se tivesse carregado o mundo nas costas. Começam como conflitos repetitivos dentro de casa por motivos fúteis. Você percebe que o tom de voz da sua família mudou, que há uma irritabilidade no ar, que ninguém consegue explicar. Começam como uma dor no corpo que surge do nada e some quando você vai ao médico, apenas para voltar quando você chega em casa. No reino espiritual, esses ataques visam brechas. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 2:11, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus desígnios. A palavra desígnios aqui refere-se a esquemas, estratégias mentais, planos elaborados. Se você ignora como o inimigo trabalha, você já deu a ele a primeira vantagem. A ignorância espiritual é a porta mais larga por onde a bruxaria entra. Quando você entende o mecanismo, você para de reagir emocionalmente e começa a agir espiritualmente. Imagine que uma armadilha é como um laço de caçador. Ela é colocada no caminho que você costuma passar todos os dias. Ela não está em um lugar estranho, está no seu cotidiano. O objetivo do ataque em fevereiro é drenar a sua resistência emocional. Se o inimigo conseguir te deixar exausto emocionalmente, ele sabe que a sua resistência espiritual cairá drasticamente. É por isso que você precisa de inteligência. Quando o peso vier, em vez de reclamar da vida, você deve parar e perguntar: isso é natural ou há um projeto de bruxaria tentando me paralisar? O discernimento é a sua primeira linha de defesa. Se você consegue identificar o ataque enquanto ele ainda é uma semente, você evita que ele se torne uma árvore que dará frutos de destruição na sua vida. Parte 3. O campo de batalha silencioso. O território da sua casa. A sua casa é o seu maior patrimônio e, por consequência, o alvo principal dos ataques territoriais neste mês de fevereiro. É muito comum que, após um período de avanço espiritual, como o início de um ano, o adversário tente retomar o território que ele perdeu. Muitas opressões não começam na pessoa, mas no ambiente. Você já entrou em um cômodo da sua casa e sentiu um peso súbito? Já percebeu que em certas áreas do seu lar as brigas são mais frequentes? Isso acontece porque a casa não é apenas uma construção física de tijolos e argamassa. Ela é um território espiritual. Em Salmos 127:1, lemos: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Vigiar a casa significa mais do que trancar as portas. Significa estar atento às correntes espirituais que circulam ali dentro. Fevereiro é um mês de disputa de território. Se você estabeleceu um altar de oração em janeiro, o inimigo tentará contaminar esse ambiente através da discórdia. Observe os sinais. Insônia recorrente em pessoas da casa que costumam dormir bem. Sensação de ser observado. Aparelhos eletrônicos quebrando com frequência incomum. Plantas que murcham sem explicação. Esses são sinais de que o ambiente está sob carga. Não estamos falando de rituais estranhos, mas de consciência. O que está sendo falado dentro da sua casa? Quais são os sentimentos predominantes? A bruxaria se alimenta de frequências de medo, raiva e tristeza. Se as trevas conseguem estabelecer um clima de tensão constante no seu lar, elas criam o ambiente perfeito para que as armadilhas de fevereiro sejam ativadas. Sua casa precisa ser um porto seguro. Se você não descansar no seu lar, onde você descansará? Por isso, a partir de hoje, você vai começar a tratar sua casa como um santuário. Limpe as palavras que saem da sua boca.
Remova objetos que você sabe que têm conexões com o passado ou com coisas duvidosas e estabeleça o domínio da luz sobre cada centímetro do seu território. Quando o inimigo tentar lançar uma seta de confusão contra a sua família, ela precisa encontrar uma barreira de autoridade espiritual que diz: aqui você não tem legalidade. Parte 4. A resposta do corpo. Quando a saúde é o alvo. Muitas vezes, a guerra espiritual transborda para o corpo físico. Quero tratar este tema com o máximo de maturidade e equilíbrio. Nem toda doença é espiritual, mas nem toda doença é apenas física. É aqui que muitos cristãos falham, indo de um extremo ao outro. A verdade bíblica está em Provérbios 18:14. O espírito do homem sustenta a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O seu espírito é o suporte do seu corpo. Quando há um ataque de bruxaria focado em drenar as suas forças, o primeiro lugar onde isso se manifesta é na sua vitalidade. Você sente uma fraqueza, que não tem diagnóstico claro. Os exames dizem que está tudo bem, mas você sente um esgotamento profundo. Outro sinal claro são as crises de saúde que vêm e vão sem padrão. Dores de cabeça que começam sempre no mesmo horário, crises de ansiedade que surgem sem um gatilho emocional óbvio, ou uma sensação de peso nos ombros e na nuca. O inimigo usa a saúde como uma forma de distração. Se você está preocupado com uma dor ou com uma enfermidade, você para de focar no seu propósito e na sua missão. Ele quer que você gaste seu tempo e seus recursos tentando curar um sintoma, enquanto a causa real é uma opressão espiritual tentando te paralisar. A autoridade aqui se manifesta através do discernimento. Você deve cuidar do seu corpo, sim, mas deve também blindar o seu espírito. Se o ataque é uma drenagem emocional constante, você precisa cortar a fonte dessa drenagem. Fevereiro é um mês onde ataques contra a saúde mental e emocional são intensificados para gerar o espírito abatido, mencionado em Provérbios. Quando o espírito está abatido, o corpo não consegue mais sustentar a saúde. Por isso, ao sentir esses sintomas estranhos, em vez de se entregar ao medo, levante-se em autoridade. Declare que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que nenhuma arma forjada contra a sua saúde física ou mental prosperará. Use a inteligência. Trate o físico, mas lute no espiritual. Parte 5. O ensino profético. Fevereiro e o selamento dos caminhos. Existe um conceito profundo que muitos ignoram. O tempo espiritual não funciona como o tempo cronológico. Existem janelas de oportunidade e períodos de selamento. Fevereiro é o mês que sela os caminhos para o restante do primeiro semestre. Espiritualmente falando, o que você permite que se estabeleça agora ganhará força nos meses seguintes. É como se os primeiros meses do ano fossem a fundação de um edifício. Se a fundação for feita com brechas, o prédio rachará lá na frente. Em Efésios 5:15-16, a Bíblia nos instrui: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo significa resgatar o tempo, usá-lo com sabedoria estratégica. Fevereiro é o mês dos ajustes finos. Quem ora com discernimento agora, evita guerras gigantescas em maio ou junho. O que não é confrontado em fevereiro, torna-se um direito adquirido para o adversário em março. Se você percebe uma pequena fresta de desânimo agora e não a fecha, em breve ela será uma porta de depressão. Se você vê uma pequena discussão no casamento agora e não a resolve espiritualmente, isso pode se tornar uma separação em breve. O mundo espiritual observa como você reage aos pequenos sinais. A oração profética neste mês serve para selar os seus caminhos. É um ato de decretar que as estradas por onde você vai passar estão limpas de emboscadas. É declarar que as alianças que Deus tem para você serão confirmadas e que as alianças malignas que o inimigo tentou costurar no oculto serão desfeitas. Não deixe para lutar quando o incêndio estiver incontrolável. Fevereiro é o mês de apagar as faíscas. A sabedoria ensina que a prevenção espiritual é 1000 vezes mais poderosa do que o exorcismo desesperado. Seja o sentinela que enxerga o perigo de longe e bloqueia a passagem. Parte 6. O relato do acúmulo silencioso. Uma história de advertência. Quero compartilhar com você a trajetória de alguém que ilustra perfeitamente o perigo
de ignorar os sinais deste período. Vamos chamar essa pessoa de um homem de fé, que começou o ano com toda a força. Em janeiro, ele estava na igreja, orava, fazia seus planos e sentia que este seria o ano da vitória. Tudo estava organizado, sua mente estava focada. Entretanto, ao chegar fevereiro, a rotina começou a cobrar seu preço. Nada drástico aconteceu no início. Ele apenas começou a se sentir um pouco mais cansado. Decidiu dormir só mais um pouquinho, em vez de manter sua oração matinal. No trabalho, surgiu um estresse incomum, e ele começou a levar esse peso para dentro de casa. As conversas com a esposa, que antes eram de planejamento, tornaram-se curtas e ríspidas. Ele ignorou os alertas. Ele achou que era apenas fase, apenas o cansaço do início do ano. Ele não percebeu que por trás desse cansaço e dessa irritabilidade havia um projeto de bruxaria focado em quebrar a sua unidade familiar. O ataque não veio como uma doença grave ou uma perda financeira súbita. Veio como um acúmulo silencioso de pequenas desatenções. O resultado? No final de fevereiro, uma discussão explosiva aconteceu por algo insignificante, criando uma barreira de silêncio na casa que durou semanas. Com o espírito abatido pelo conflito doméstico, sua produtividade no trabalho caiu e uma porta que parecia certa para uma promoção se fechou. Ele se perguntava: onde eu errei? Eu tive fé. O problema não foi a falta de fé. O problema foi a falta de vigilância no tempo certo. Ele permitiu que o inimigo montasse a armadilha peça por peça, dia após dia, enquanto ele dormia o sono da negligência. Essa história nos ensina que o adversário raramente explode uma dinamite. Ele prefere soltar o gás lentamente até que uma pequena faísca cause a destruição total. Não seja essa pessoa. Identifique o acúmulo silencioso. Se o peso está aumentando, não aceite como normal. Pare tudo e limpe o ambiente espiritual antes que o laço se feche. Parte 7. O método de bloqueio. Como destruir armadilhas na prática. Agora, vamos ao ensino prático de como você vai bloquear essas armadilhas. A vitória no mundo espiritual não depende de gritos ou de força física, mas de autoridade baseada no entendimento. Para bloquear um ataque de bruxaria ou uma armadilha profética, você precisa usar a palavra falada com consciência. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A oração de bloqueio não é uma reza repetitiva, é uma declaração de autoridade legal. Primeiro você deve alinhar sua mente. Você é um filho de Deus redimido pelo sangue e tem domínio sobre as obras das trevas. Se você ora com medo, você está dando poder ao inimigo. Se você ora com autoridade, você retira a legalidade dele. Como fazer isso na prática? Identificação. Nomeie o que você está sentindo. Se é confusão mental, diga: eu identifico esse espírito de confusão. Anulação. Use o nome que está acima de todo nome. Declare que qualquer pacto, decreto ou palavra de maldição lançada em rituais contra o seu nome neste mês de fevereiro é cancelada e tornada sem efeito. Bloqueio de ambiente. Profetize sobre os umbrais da sua porta e sobre os 4 cantos da sua casa. Determine que nenhum espírito de discórdia ou de enfermidade tem permissão para cruzar aquela barreira. Alinhamento do tempo. Declare que o seu mês de fevereiro está selado com a paz de Deus e que todos os seus caminhos estão protegidos pela milícia celestial. Lembre-se, o mundo espiritual responde a quem sabe quem é em Cristo. A oração profética eficaz é aquela que é feita com os olhos abertos para a realidade espiritual. Você não está pedindo a Deus para fazer algo que Ele já te deu autoridade para fazer. Você está exercendo a sua função de governante espiritual da sua própria vida. Parte 8. Oração profética de bloqueio para fevereiro. Chegamos ao momento mais importante deste roteiro. Eu quero que você se prepare agora. Se possível, encontre um lugar tranquilo ou apenas se conecte profundamente comigo nestas palavras. Eu vou conduzir uma oração de autoridade, mas eu quero que você não apenas ouça, mas que você tome posse e repita em seu coração ou em voz alta, com toda a sua força espiritual. Sinta-se acolhido agora. Eu não estou aqui como alguém que quer te assustar, mas como um amigo e instrutor que deseja ver a sua vitória. Eu me importo com a sua paz, com a sua casa e com a sua saúde.
Este é o momento de restaurarmos o que foi desgastado e de erguer o escudo que vai proteger o seu destino. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante de Ti agora, em favor de cada pessoa que ouve esta oração. Senhor, nós reconhecemos que fevereiro é um tempo de guerra, mas também é um tempo de vitória estabelecida. Pela autoridade que me foi concedida, eu levanto um bloqueio espiritual agora sobre a vida, a casa e o corpo desta pessoa. Eu decreto o cancelamento imediato de toda a armadilha de bruxaria que foi montada no oculto para ser ativada neste mês. Todo o laço de caçador, toda palavra enviada contra a saúde física e mental, eu declaro, caia por terra agora. Eu bloqueio o espírito de confusão que tenta se instalar nos relacionamentos familiares. Eu ordeno que todo o peso de cansaço sobrenatural e toda a opressão que causa insônia e angústia saiam agora dessa vida. Senhor, sela os caminhos deste teu filho, que em fevereiro as portas de oportunidade que o Senhor abriu permaneçam abertas e que nenhuma mão satânica tenha poder para fechá-las. Eu profetizo proteção sobre a saúde, do topo da cabeça à planta dos pés, que o espírito desta pessoa seja fortalecido para sustentar qualquer enfermidade e para repelir qualquer ataque. Eu declaro que a paz que excede todo o entendimento guarda o coração e a mente desta pessoa. Fevereiro não será um mês de perdas, mas um mês de consolidação e de milagres silenciosos. As armadilhas foram desfeitas, o laço quebrou-se e nós escapamos. Está feito, está selado, no nome poderoso de Jesus. Amém. Parte 9. O desfecho da vigilância e o caminho da vitória. Agora você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Você recebeu chaves de inteligência espiritual que a maioria ignora. Lembre-se sempre de Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Ser prudente não é viver com medo, é ser inteligente o suficiente para identificar o ataque antes que ele te atinja. Você agora tem a consciência de que fevereiro exige atenção dobrada. Não deixe que o piloto automático tome conta de você novamente. Mantenha a guarda alta, cuide da sua casa, proteja a sua mente e use a sua boca para declarar a vitória todos os dias. A vigilância é o preço da liberdade espiritual. Se você se mantiver firme neste ensinamento, você verá que as batalhas que antes te derrubavam agora servirão apenas como degraus para a sua autoridade aumentar. Eu confio plenamente que você sairá deste mês muito mais forte do que entrou. A escuridão não pode prevalecer onde a luz do conhecimento foi acesa. Você é imbatível quando entende quem é o seu inimigo e, principalmente, quem é o seu general. Agora, eu quero ouvir você. Quero ouvir a sua voz e a sua determinação. Escreva aqui nos comentários uma frase de vitória, impondo-se no mundo espiritual. Escreva: minha casa e meus caminhos estão selados pela luz. Ao escrever isso, você está materializando a sua fé e declarando para o reino invisível que você assumiu o seu posto de sentinela. Use também o espaço dos comentários para conversar com a nossa comunidade. Conte sua experiência, compartilhe como este vídeo te ajudou, ou semeie uma palavra de testemunho para levantar um irmão que talvez esteja chegando aqui agora, cansado e sem direção. Seja a luz que o outro precisa. Se você valoriza este conteúdo diário e quer continuar recebendo instruções profundas de guerra espiritual para se manter protegido, inscreva-se no canal e ative as notificações. E, por favor, compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que você sabe que tem passado por lutas estranhas ultimamente. Essa mensagem precisa ir mais longe para libertar os cativos da ignorância. Não encerramos este encontro aqui. Ele continua na sua vida prática, em cada oração e em cada atitude de vigilância que você tomar a partir de agora. Continue firme, continue forte. Foi um prazer estar com você hoje. Que a paz de Deus, que governa todas as coisas, esteja sobre você e sobre tudo o que é seu. Vejo você no nosso próximo encontro. Fique com Deus.